Como eu já tinha me manifestado antes, esse projeto não deveria nem estar sendo analisado desta forma, assim como os demais. Então, assim, para ficar bem claro, né, esse projeto, as férias-prêmios poderão ser fracionadas, a gratificação de acumulação, que antes era equivalente a 10% da remuneração, agora passa a ser regulamentada por ato do procurador-geral, né? O procurador passa a ter um poder ainda maior do que aquele que lhe foi dado no ano passado. O recesso do Ministério Público passa a ser de 20 de dezembro a 6 de janeiro, igual é o do Judiciário hoje. A licença compensatória poderá ser convertida em pecúnia. Acaba com 65 cargos vagos de promotor de justiça, aposentados, exonerados ou falecidos. Logo, trazem despesas previdenciárias, porque continua existindo. Cria 332 cargos comissionados ao custo anual de R$ 28.915.348. O Ministério Público está justificando essa despesa com a economia de 36 milhões dos 65 cargos existentes, o que é uma falácia, tendo em vista que os cargos extintos já não eram ocupados, ou seja, eles não existem de fato. Não há economia nenhuma nesse fato, porque ou esses procuradores não existem porque já morreram ou estão aposentados. O valor do aporte do Fundo Financeiro relativo ao exercício financeiro de 2018 para pagar aposentados do Ministério Público foi de R$ 39.234.000. O aporte per capita do Ministério Público do Estado, apesar de possuir o menor número de aposentados. O aporte per capita é de R$ 311.382, ou seja, a gente deveria estar se atendo claramente como esse projeto parece ser uma coisa e é outra. Além do fato daquilo que eu já justifiquei no começo. Se esses cargos são necessários, que se faça o concurso público. Como é que se extingue cargo de promotor se o próprio procurador-geral disse que em várias comarcas não tem promotor? Então a estratégia é o quê? Eu coloco um comissionado que eu posso mandar para a rua qualquer hora, que vai fazer o serviço do jeito que eu mandar sem uma maior averiguação. Outra coisa, quem indicará esses cargos? Sabemos que quando se existe uma quantidade de cargos comissionados imensos, isso vira uma festa de toma lá da cá, de apadrinhamento, etc. Lembrando que o Ministério Público hoje já tem mais de 200 cargos comissionados. Com esses 338 criados, vão ser mais de 500, quer dizer, o Ministério Público terá mais cargo comissionado do que profissional efetivo. Não há justificativa para que se aprove esse projeto antes de que isso seja analisado criteriosamente. Porque, na verdade, hoje se falou em dar cheque em branco, mais uma vez está se dando um cheque em branco para o procurador-geral, que poderá indicar livremente 300 e não sei quantos cargos, em detrimento a profissionais de carreira do próprio Ministério Público e de concurso público que deveria existir. Porque você olha, não podemos fazer concurso público por causa da lei de responsabilidade fiscal. Ué, mas pode criar então 300 cargos? E há uma conta aí que não fecha. Há um discurso aí, ontem observando o procurador-geral falando na reunião, desculpe com todo o respeito, mas parecia que ele estava falando para um bando de gente ingênua, que era incapaz de ficar pensando exatamente sobre aquilo que ele estava falando e essa proposta. Então, assim, eu creio que essa proposta não deveria estar sendo avaliada, uma vez que está, eu creio que nós deveríamos reprová-la, ou seja, deveríamos votar contra essa proposta e derrubá-la.